ter que pregar essa mensagem para vocês. Amém, queridas? Eu tinha um sonho de vir aqui. Não era para ver o templo, irmãos, que eu não me preocupo com o templo, mas era para estar perto dela. Era para estar perto dela. E hoje eu estou feliz. Queridos, Gênesis 12, 1. Talvez você vai pensar assim: nossa, mas Gênesis 12, 1. Mas ao longo da mensagem eu vou mostrar para você aonde que Deus quer falar com você nessa mensagem. E eu, queridos, não me importo de pessoas que precisam, na hora da mensagem, fazer alguma coisa no evento, porque elas precisam. Mas eu sei prestar atenção numa mensagem com qualquer pessoa andando, passeando. Não, eu consigo. Não quando eu sei que elas estão trabalhando, pastora Elza, eu não importo. Não. Se tiver que fazer, pode fazer igual elas estão ali fazendo. Eu sei que o ouvido delas estão atento. Então, queridos, eu sei que Deus vai falar com você nessa noite. Livro de Gênesis 12, 1 diz assim. Gênesis 12, 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridas, feche seus olhos. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos, Pai, ouvir a sua voz nessa noite. Amados, pode assentar. Vocês estão de barriguinha cheia. E agora o que Deus quer encher é o nosso espírito, amém? Então Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você que veio ouvir, você que não veio trabalhar como as meninas estão trabalhando, ouça, porque Deus quer trabalhar na sua vida nessa noite. Então, amadas, quando Deus ele aparece para Abrão, ele não lhe faz uma exigência. Porque quando Deus apareceu para cada um de nós, Ele não nos fez exigência. O que que Deus fez? Ele faz uma proposta. É isso que Deus faz. Ele não exige para você largar seus ídolos, Ele não exige. Não, Ele faz uma proposta para você. E o que quer dizer proposta? Proposta quer dizer um plano a ser realizado. Foi isso que Deus, quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou, e você não tinha essa unção que você tem, amém? Ele te faz uma proposta, e proposta significa um plano a ser realizado. Irmãos, mas o mundo antigo, ele um homem, né? Ele era identificado pela sua posição na casa de seu pai. Era assim que o homem era identificado. E quando o chefe da casa morria, o herdeiro assumia aquela posição ou aquele título juntamente com todas as responsabilidades que eram atribuídas, né? E essa expressão também estava relacionada à posse de terras, de propriedades daqueles antepassados. Queridos, não era uma decisão fácil de se tomar. Quando Deus chama Abraão e manda ele sair da terra dela. Por quê? Porque ao deixar a casa de seu pai, Abraão estava abrindo mão de uma herança. Porque os antepassados, eles tinham essa herança. Hoje é muito difícil, às vezes, os pais constituir heranças grandiosas como naquele tempo. Então não era uma decisão fácil. Abraão estava abrindo mão do direito sobre a propriedade daquela família. E terra, herança, família, eram alguns dos elementos mais significativos daquela sociedade antiga. Todos eles, os filhos, prezavam pela herança dos pais. E os pais faziam questão de adquirir herança porque eles garantiam o futuro dos seus filhos. E para os descendentes, a terra representava esse futuro. A herança representava esse futuro. E quando Abraão, ele dispôs, ele saiu da sua terra e da casa de seu pai, ele estava fazendo o quê? Abrindo mão da sua herança, da sua sobrevivência, do seu futuro. Quando Deus diz para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, Deus fala que tinha uma terra reservada para Abraão.
Sabe que terra era essa? Essa terra era uma terra de propriedade exclusiva de Deus. Quando Deus ele chamou cada um de nós, quando ele nos escolheu, ele tem algo reservado para você. Ele tem algo reservado para mim. E se você não tomar posse do que Deus reservou para você, o que Deus reservou para você, amada, ela não vai tomar posse. Se você não tomar, um dia Deus vai mostrar para você as bênçãos que Ele tinha para você e você não pegou. E você não tomou posse. E você não usou aquilo que Deus ele reservou para você. Então Deus tem bênçãos reservadas para cada um de nós. O que é seu, é seu. E esse dia, Deus vai mostrar para cada um de vocês aqui aquilo que Ele deu para você e você não conquistou. Queridas, eu estou pregando para mulheres nessa noite. É para mulheres. E a Bíblia chama as mulheres, pastora Elza, ela deu aqui, de corajosas. De mulheres que decisivas, né? Mulher tem que ser decidida. E não deixa aquilo que é seu, um dia, Deus mostrar para você que você podia ter conquistado e você não conquistou, não tomou posse das promessas de Deus. Quando Deus promete a Abraão um filho, Ele disse: aquele que sair de tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Contudo, amados, Abraão, ele estava com 85 anos. Ele ainda não tinha filhos. E ele ficou o quê? Ansioso. Fala para sua irmã assim: não fique ansiosa. Ou a ansiedade mata as mulheres. Tem muita mulher doente porque é ansiosa. Fala de novo para sua irmã: não fique ansiosa. Fala com mais assim, convicção: não fique ansiosa. Irmão, sabe o que Abraão ele fez com a sua ansiedade? Ele diminuiu o tempo em 14 anos com a sua própria força. 14 anos. Eu faço uma pergunta para você. Ele creu que Deus lhe daria um filho? Sim, ele creu. Mas o que ele não entendeu é que crer significa esperar. Esperar. Fala bem alto assim: esperar. Oh, irmão, sempre que nós cremos, nós devemos descansar. É difícil para a mulher. Para nós é muito difícil. O homem às vezes descansa mais do que as mulheres. Oh, mulher é terrível. E, queridas, a Bíblia, no livro de Isaías, eu vou ler bem rapidinho. Ela diz assim, presta atenção nesse texto, amado. Esse texto é para nós nessa noite. É o único texto que eu vou ler dessa mensagem, além do Gênesis. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo pela qual eu a enviei. Ele está aqui. Ele está aqui. Recebe, Lourinha. Recebe. Deus está te dando uma bênção nessa noite, querida. Oh, querida, se você sentisse o que eu estou sentindo. Irmãos, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, a terra de Canaã era uma terra particular de Deus.
particular de Deus. Por isso que ele fala que era uma terra que manava leite e manava mel. Era uma propriedade exclusiva de Yahvé. Ele chama aquela terra de monte da tua herança. Deus tinha herança para aquele povo naquele lugar. Era a herança que a sua mente não calcula, querido. E ele diz assim: tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. A terra que Deus preparou para eles. Irmãos, Canaã era a terra que Deus preparou para eles. Eu quero dizer que aonde você está sentado aí nessa noite, é a terra que Deus preparou para você receber as mais ricas bênçãos do Senhor. E Deus, ele estava testando Abrão. Queridos, quando vai passando o dia e filho não havia, vai passando semanas e não havia filhos, vai passando meses e não havia filhos, vai passando anos e não havia filhos. Quantas vezes nossos esforços errados produzem resultados errados? E esses esforços errados se chamou Ismael. Aqui começa a minha mensagem para você. Aqui começa a minha mensagem para você, mulher que está aqui nessa noite. Esses esforços errados se chamou Ismael. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim: eu orei, mas não era bem isso que eu queria. Mas se Deus quis assim, que Deus... Gente, a Bíblia fala que Deus, ele concede aquilo que deseja o seu coração. É o seu coração. Deus não vai te dar algo que não vai agradar o seu coração. Ele vai dar algo que vai preencher a sua alma e você vai regozijar nele. Agora, amados, tudo que é gerado por esforço próprio, o resultado é Ismael, que significa fracasso. Presta atenção que Deus quer falar com você. Todo esforço gerado errado, o resultado é Ismael, que significa fracasso. Uma pessoa que tenta agradar a Deus com a força carnal é alguém de quem Deus não se agrada. E, irmãos, não houve família que depois que Ismael nasceu, não houve mais paz naquela família. Não houve mais paz na casa de Abraão. Não houve mais alegria na casa de Abraão e Sara depois que Ismael nasceu. Quando nós não conseguimos crer, quando não conseguimos confiar, quando não conseguimos esperar, quando não conseguimos entregar tudo a Deus, essa é a raiz de toda ofensa contra Deus. Você quer ofender a Deus? Faça as coisas do jeito que você quer. Você quer ofender a Deus? Faça as coisas pela sua vontade própria. Irmãos, diz a Bíblia que quando Abrão gerou Ismael, aos 86 anos, nessa época sua energia carnal e sua força natural ainda existia. Depois que Ismael nasceu, Deus ficou sem falar com Abrão 13 anos. Depois que Ismael nasceu, 13 anos Deus ficou sem falar com Abrão. Deus deixou Abrão de lado. Essa tem sido a experiência de muitos cristãos. Tem, queridos. Eu falo com tristeza no meu coração. Sabe quando a pessoa está na igreja, mas ela não produz, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não vai para lado nenhum. É porque alguma coisa gerou uma ofensa contra Deus, e quando nós ofendemos a Deus, Ele se cala. E Deus ficou 13 anos sem falar com Abrão.
Irmãos, mas quando Deus, Ele escolhe, quando Deus, Ele te chama, por mais que você seja desobediente, Deus, Ele ainda quer falar com você. Por mais que você erre, por mais que você esteja sofrendo por causa das suas atitudes, das nossas atitudes, Deus ainda quer falar conosco. E Deus aparece novamente a Abrão depois de 13 anos, dizendo para ele assim, foi a primeira vez que essa frase ela foi falada na Bíblia Sagrada. Ele aparece para Abrão dizendo assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, imagina depois de 13 anos sem ouvir a voz de Deus, Deus chega para ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amadas, quando Abrão, ele gerou Isaac com 100 anos e Sara com 90 anos, Abrão não possuía nenhuma força mais para gerar um filho, e nem Sara com 90 anos. Quando eles tiveram Ismael, eles ainda tinham a força natural. Mas quando eles tiveram Isaac, eles não tinham mais força para gerar aquele filho. E o que Deus, Ele queria mostrar para Abrão e Sara, é que Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe. Como Ele está chamando a existência, queridos, seus sonhos nessa noite. Ele está aqui. Ei! Ele está curando você nessa noite. Ele está chamando a existência, porque Ele precisa de você. Amadas, a questão hoje é o que queremos. Nós queremos Ismael ou nós queremos Isaac? Quando eu preparava essa mensagem, Deus, Ele me impulsionou a curvar a minha cabeça. Foi tão forte que Deus falou comigo. E Deus começou a passar um filme na minha mente, de tudo que eu tentei fazer por eu mesma. Tudo que eu tentei introduzir por eu mesma. E mulher, amadas, elas têm essa fraqueza. Por elas não ter a paciência de esperar, elas começam a ajeitar as coisas. Ao invés delas ir para o pó e buscar a bênção, e buscar aquilo que é sonho dela. Eu estou falando para mulheres nessa noite, amadas. Eu sou mulher. Eu sei quantas vezes eu quis botar o meu marido no ministério, porque eu fui para o ministério primeiro. Quantas vezes eu falei tantas coisas com ele, que ele tinha que acordar, que ele tinha. Queridos, isso são os nossos esforços próprios. Quantas vezes você quer o seu filho saia de determinadas situações que eles estão, e você começa a ameaçar, você começa às vezes até a proteger demais. Todo mundo está vendo o que ele é, mas você quer mostrar que não. Ao invés de você curvar sua cabeça, botar sua cara no pó, você começa a ajeitar as coisas dentro da sua casa. Quantos sonhos que você sonhou. E às vezes quando a gente está sonhando, Satanás aí põe aquele prato na nossa frente, para você pensar assim: nossa, minha bênção chegou. E você não tem o discernimento de saber se aquilo está vindo de Deus ou se não está. Mas a sua necessidade está tão grande que você vai naquilo ali e depois começa a reclamar. Depois começa a falar: não era isso que eu queria, não era desse jeito que eu queria. Querida, para você alcançar a sua bênção, você vai ter que chegar a um arrependimento nessa noite. Como eu curvei a minha cabeça e Deus passou um filme na minha memória. Ele me mostrou todas as coisas
que eu quis ajeitar pela minha força. E eu era infeliz, porque não era nada aquilo que eu queria. Vou contar um exemplo para você nessa noite, pequenininho, rapidinho, que eu já preciso até encerrar. Tem uma pessoa lá na igreja que ela pressionou tanto o marido dela, mas tanto, que ele tinha que ir para a igreja, que ele tinha que ir para a igreja, que ele tinha que ir para a igreja, que ele não podia ficar fora da igreja. E aquele homem foi. Tem 10 anos que ele é do mesmo jeito. Ele bebe, ele adultera, 10 anos. Ao invés dela ter conquistado a conversão dele na palavra, na submissão, na obediência, naquilo que Deus manda a gente fazer, ela usou a própria força, os próprios argumentos, as ameaças de largar ele, e ele foi por causa daquilo. 10 anos que ele está dentro da igreja do mesmo jeito. Queridas, quando nós queremos as coisas pelos nossos próprios esforços, e eu sei que o Espírito Santo nessa noite, ele quer falar com você. Gerar Ismael é muito fácil, mas nos faz escravas. E tem muitas mulheres escravas das situações, porque geraram Ismael e não esperaram aquilo que Deus queria fazer. E Deus, ele não fala com você. Tem quanto tempo que Deus não fala com você? Queridas, curva a sua cabeça. Eu sei que a gente tem muita coisa ainda, né, para fazer. Mas Deus tem uma libertação muito grande para fazer na sua vida nessa noite. Não é só em você não, amadas. É em mim, é em nós. Curva a sua cabeça, fala com Deus. Ô Deus, aquilo que eu tentei, o Senhor está vendo a situação da minha casa, o Senhor está vendo a situação do meu marido, o Senhor está vendo que eu gastei tanto, eu investi tanto para fazer algo que hoje eu sei que não foi para frente, não deu resultado. Mas nessa noite eu me achego diante do Senhor. Orie, e eu achei, Ele está aqui, aleluia. Querido, Ele está desfazendo esse tempo de Ismael na sua vida. Ele está desfazendo essa prisão nessa noite. Se coloque de pé aonde você está. O que está reservado para você é seu. Ninguém vai pegar, querido. E nessa noite, Ele quer dar a você aquilo que é seu. Ele quer dar a você nessa noite tesouros que estão ocultos aos seus olhos, mas Ele revela na sua vida, nesse lugar aonde você parou, aonde você parou, aonde você não ouviu mais a voz do Senhor. Ele fala para você nessa noite: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu chamo a existência na sua vida aquilo que não existe, aquela alegria que você perdeu, aquela paz que você perdeu, esse lar cheio de contenda, que na igreja você se enche da unção. Quando você chega dentro do seu lar, é uma fadiga, é um aprisionamento, é uma tristeza, é choro durante a noite. Eu quero dizer para você que Deus traz alegria para você. Deus, Ele traz paz para você nessa noite. Fala com Deus: Deus, fala comigo de novo.
Ó Deus, eu ouvia a tua voz, eu escutava o som da tua voz. Hoje eu não consigo mais, e eu não quero ter essa vida, Pai, para mim, porque o Senhor está às portas e bate, e eu quero morar na glória com o Senhor. Ó Deus, traz a existência. Ó Deus, traz, Pai, tira essa angústia, tira essa frieza. Ó Deus, essa frieza é porque o Senhor cessou, Pai. Ó Deus, mas nessa noite volta a falar conosco, nós que somos mulheres e precisamos do Senhor. Ó Deus, eu oro, Pai, por cada uma delas dessa noite. Ó Deus, que elas possam receber, ó Deus, dessa unção na sua alma. Ó Deus, tem pessoas aqui, ó Deus, que o chamado do Senhor é muito forte, mas essa pessoa está acomodada. Mas nessa noite, Deus, levanta, Pai. Ó Deus, levanta essa pessoa com essa unção que é dela, ninguém vai tomar, é para ela, é dela, o Senhor deu para ela. Por isso nessa noite, Deus, restaura, Pai, essas mulheres. Fala comigo assim, querida: Senhor, me restaura nessa noite. Senhor, me faz conquistar nessa noite. Senhor, faz nova